Olá, sejam bem-vindos ao BizHackCast, o videocast da UIMI, em que desbravamos as trajetórias de líderes que são bastante inspiradores para a gente. Hoje a gente tem uma pessoa aqui que a gente está sempre muito perto, uma pessoa muito querida aqui, que é da nossa rede de clientes. Nós vamos falar sobre o uso de dados e serviços digitais para transformar a conscientização e o acesso a tratamentos de saúde em um país com dimensões e desafios únicos como o Brasil. A gente vai explorar as barreiras e as oportunidades na jornada de pacientes e médicos no tratamento de doenças do coração. É um campo em que a inovação pode ser chave para salvar vidas. Olha que responsa, né, Sandy? Exato. Eu sou o Fábio, eu sou sócio e líder para o setor de saúde aqui na UIMI e hoje eu tenho a alegria de receber o Sandy Lourenço, que é vice-presidente de marketing e de cardiometabólicos da Novo Nordisk Brasil. Sandy, seja muito bem-vindo. Eu vou te apresentar rapidamente, logo em seguida te abro um espaço para você contar. O Sandy possui uma extensa experiência no setor farmacêutico com uma trajetória que abrange funções em marketing, planejamento estratégico e desenvolvimento de negócios em empresas globais de saúde. Ele atualmente é vice-presidente de marketing para o portfólio de tratamentos de cardiometabólicos no Brasil, da Novo Nordisk, e lá ele lidera as estratégias voltadas para o impacto das doenças crônicas e também para a ampliação do acesso a tratamentos. Antes disso, ele atuou como vice-presidente da Unidade de Negócios de Obesidade, diretor sênior de excelência comercial também da Novo Nordisk, e teve passagens nas empresas Eli Lilly, né, assim que pronuncia, onde gerenciou o portfólio de diabetes, na Roche, onde ele adquiriu uma visão 360 do mercado farmacêutico. É formado em administração de empresas pela GV, tem MBA em economia pela USP e pela Université Pierre Mauroy de France. Bora conversar, Sandy, muito prazer te receber aqui novamente. Obrigado por estar com a gente está muito feliz. Finalzinho de ano, metas a serem batidas, deve estar um caos, como sempre, né? Todos os ambientes corporativos. E eu gostaria que você contasse para a gente como é que está, como que você chegou até aqui, como que foi a sua carreira, para que outras pessoas possam se inspirar, sejam do setor farmacêutico ou não, para poder buscar um caminho de crescimento como você alcançou tão jovem. Obrigado. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui, pelas palavras, aí, pelos elogios. Você exagerou um pouquinho, mas tudo bem. Bem, deixa eu falar vou falar um pouquinho da minha trajetória e eu até faço uma complementação. Como você falou, a Roche, comecei na Roche, eu falo que a Roche foi uma escola, porque me deu uma oportunidade realmente 360, pela área bem peculiar que eu trabalhei lá, de planejamento estratégico, que me dava um contato com todas as áreas da empresa, desde a distribuição e fábrica, que era lá no Rio de Janeiro na época, até marketing e tudo mais. Assim, lidei com muitos projetos, isso foi praticamente a minha grande escola. Entrei como estagiário e fiquei lá por um bom tempo. Tem uma passagem aí que você não mencionou, mas eu gosto de mencionar e acho muito importante, que apesar de ser uma concorrente também eu orgulho muito, e foi uma casa pela qual eu trabalhei, que eu gosto muito, que foi na AstraZeneca, então eu passei pela AstraZeneca também, foi onde eu fiz a minha primeira passagem para o planejamento financeiro em si, tá? Então, eu trabalhei no planejamento estratégico na Roche, tive uma passagem, na verdade, muito rápida pela Visavare lá atrás, que hoje é a Lelo, né? E depois fui para a AstraZeneca. Na AstraZeneca em planejamento financeiro, e fiz minha transição para o Lilly, e no Lilly fiz minha transição também de finanças para o business. Então, de finanças trabalhei lá em preços inicialmente, fui planejamento financeiro de novo no Lilly, só que ali eu fiz a transição, fui ser representante de vendas, fui ser gerente distrital, e aí eu mudei, eu e minha família para o Centro-Oeste, em Goiânia, e depois voltei para São Paulo como gerente de produto, e aí fiquei no marketing, inicialmente com dores crônicas, né, uma indicação de um produto para as dores crônicas, e aí depois fiz minha transição para diabetes como primeiro gerente de produto, depois grouper, né, cada empresa tem um nome, e lá fiquei até sair. Quando eu saí, vim para Novo, para assumir o desafio da posição de diretor de excelência comercial. E aí o que você já falou, então, excelência comercial, depois fui para ser diretor de BU da unidade de obesidade, que foi transformado em vice-presidência, e hoje, com a mudança da estrutura da Novo Nordisk, em vez de BUs para ser marketing e vendas, eu sou
o vice-presidente de marketing de cardiometabólico. Então, a gente não tem mais as unidades de obesidade e diabetes, a gente tem somente uma estrutura cardiometabólica com uma vice-presidência de marketing, que sou eu, e uma vice-presidência de vendas, que é o Igor Gomes. Então, desde gerente de produto, trabalhando com problemas crônicos de saúde, né? Então, antes era dores, e aí dali para frente foi migrando até chegar hoje, principalmente em diabetes. A Novo Nordisk, que é uma empresa que há mais de 100 anos trabalha com melhoria da qualidade de vida das pessoas que já nascem com diabetes, né? E que hoje já é uma doença que está bastante disseminada, né, no mundo por 1000 motivos, seja genético ou não. E então, é uma vivência aí de mais de 20 anos trabalhando com problemas crônicos de saúde. Legal, Sandy. Obrigado novamente. E já entrando um pouco no nosso papo aqui, você como vice-presidente dessa área para o Brasil, né? A gente gosta de situar isso, porque a Novo Nordisk é uma empresa global, Sim. mas países das proporções do Brasil que estão na estrutura da Novo Nordisk não são muitos, né? São poucos países dessas dimensões continentais e aqui com o agravante de muitas desigualdades no acesso à saúde, né? E aí, todas as vezes que a gente vê desigualdade, uma das formas de atenuar a desigualdade é o uso da tecnologia, de dados, de serviços digitais, que possam ser uma alavanca para ajudar pessoas, pacientes, médicos a conseguir resolver problemas de saúde, né? Mas como é que você vê dados, serviços digitais para ajudar o setor farmacêutico, e em especial a Novo Nordisk, a alcançar pacientes em regiões que estão mais distantes e a melhorar o acesso a tratamentos para o coração, né? Que no fim é tudo do entorno do cardiovascular, é o coração ali como elemento fundamental aqui daquilo que vocês cuidam. Bem, acho que, primeiro, como você falou, né? Acho que as doenças como obesidade e diabetes têm como principal causa o impacto de doenças cardiovasculares, né? E hoje, por exemplo, como você falou de dados, como a gente pode ajudar isso de uma maneira geral? Primeiro, acho que o principal, eu vou lá no começo, que é na educação. Né? Por exemplo, hoje a gente sempre trabalhou muito com a parte de conscientização e educação sobre a importância do tratamento de obesidade e de diabetes, para que cada vez mais, primeiro, vou falar especificamente de obesidade, para que as pessoas entendam que a obesidade é uma doença e que precisam levar ela a sério, não é um problema de estética, não é um problema somente de forma do corpo, é uma doença e que precisa de acompanhamento médico. Então, desde 2016, a Novo tem feito essa conscientização, mas a gente nunca realmente, por N motivos, não vou entrar no mérito disso, assim, mas nunca tinha tido... mas como que é a percepção do brasileiro sobre isso? E aí esse é um desafio que a gente tinha, e esse ano, por exemplo, a gente decidiu fazer uma pesquisa com o Datafolha. A gente encomendou uma pesquisa com o Datafolha para entender, por exemplo, o quanto as pessoas entendem o que é obesidade, quanto elas entendem o quanto a obesidade é uma doença e o quanto elas sabem a respeito de si mesmo, por exemplo. A gente teve um dado na pesquisa que a gente tem muitas das pessoas falam, na pesquisa, a gente não perguntava se a pessoa tinha obesidade, a gente perguntava a altura e o peso, e com isso a gente calculava o IMC. E depois seguia na pesquisa e correlacionava se a pessoa achava que ela tinha obesidade ou não, e alguns sim, mas muitos dos que já tinham obesidade diziam que não. E outros se perguntava, às vezes a pessoa tinha obesidade, você perguntava para ela se ela era saudável, ela se dizia sim. Então, uma desconexão em entender que ela falava, eu tenho obesidade, mas eu sou saudável. Se considera saudável. Se considera saudável. Então, essa desconexão mostrou na pesquisa, no resultado da pesquisa, primeiro, o gap que a gente tem, e também agora a gente consegue medir, conforme a gente continua e não vai desistir dessa educação, o quanto a gente evolui nisso. Porque eu não sei o quanto eu evolui de 2016 até hoje, mas agora eu tenho o dado para medir e evoluir daqui para frente. Isso na parte pura. Além disso, no que a gente faz especificamente falando, a gente hoje tem as campanhas. Tem uma campanha Meu Peso, Minha Jornada, para a educação sobre obesidade, e a gente usa muitos dados do que a gente tem conseguido impactar com a campanha. Então, hoje a gente tem o quanto a gente tem impactado através do nosso website, dos mini vídeos, né, que a gente tem rodado
nos principais canais de televisão. A gente tem também hoje uma espécie de um podcast como esse, que a gente tem rodado no YouTube, que também tem disseminado nas redes sociais, tem comprado, feito ações também nas redes sociais de conteúdo patrocinado. E é com os dados que a gente tem visto o quanto a gente tem impactado, o que tem dado certo, o que não tem dado certo, porque a gente quer realmente, como eu falei, olhando para a pesquisa do Datafolha, mover essa percepção. Acho que é cada vez mais que as pessoas... a gente gostaria que ninguém tivesse, mas uma vez que ela tem a doença, que ela saiba que ela tem a doença e que ela precisa procurar entender que é uma doença primeiro, né, que hoje a gente sabe que muitos não entendem, que procurem tratamento. Então, é com dados que a gente tem aprendido em onde a gente está nessa jornada e com dados do que a gente tem executado, tem feito, agora consegue dizer o que tem dado certo, o que não tem dado, onde tem mais movido a curva, onde menos tem movido a curva. Então, essa correlação a gente consegue fazer com dados e não com achismo. Antes a gente tinha muito... A gente fazia muito isso, mas a gente não fazia essa correlação. Então, agora eu consigo ser mais efetivo, mais assertivo e também medir o quanto... Antes eu não sabia, né, o quanto estava movendo, e acho que daqui a um ano a gente pretende rodar de novo a pesquisa e saber o quanto eu evoluí assim por diante. Legal, legal. Então, é um papel... o dado, neste caso, ele tá sendo uma base fundamental para que mais pessoas compreendam que precisam cuidar da sua saúde. Exatamente. Então, faz parte, então, do DNA de uma empresa como a Novo, com a responsabilidade que tem, conseguir fazer com que mais pessoas compreendam que elas podem ter melhor qualidade de saúde, qualidade de vida a partir de uma melhor saúde, né? Uma vez eu vi uma historinha assim nessa minha jornada de também aprender sobre isso, né? Que a mesma gordurinha que a gente está vendo em alguma parte do corpo que é mais nítida, ela está lá envolvendo o coração, né? E dificultando que ele trabalhe bem, né? Então a gente não enxerga essa coisa acontecendo ali por dentro, mas está atrapalhando o movimento dele, está atrapalhando a sua intensidade de distribuição de sangue para o resto do corpo. É mais ou menos isso, né? Falando uma linguagem de leigo. Depende. Em alguns casos, sim. Por exemplo, às vezes pode fazer com que o coração tenha que fazer mais esforço para a circulação ocorrer da maneira correta. Então, tem várias circunstâncias que podem envolver, mas o ponto mais crítico hoje é bem claro que obesidade é um dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Quando eu falo doenças cardiovasculares, para não ficar muito técnico, estou falando de infarto, estou falando de insuficiência cardíaca, estou falando de AVC, que isso é uma coisa que todo mundo entende do que eu estou falando. Então, quando você tem obesidade, você tem um risco aumentado para ter um infarto, ter um AVC, ter uma insuficiência cardíaca. E isso, na verdade, é saúde e é isso que move as pessoas, né? Então, a gente tem trabalhado cada vez mais, inclusive com essa filosofia de que, quando a gente também está falando sobre tratar a obesidade, a gente está também falando que tratar a obesidade é ir além da perda de peso, né? Então, tratar a obesidade é também proporcionar com que a gente consiga, inclusive, das nossas medicações, de que possam proporcionar que a pessoa diminua exatamente infarto, diminua o AVC, diminua a insuficiência cardíaca, a morte cardiovascular. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito, e não só na obesidade, assim como diabetes. Tudo que eu falei para obesidade aqui vale também para diabetes. Legal, muito bacana. Você trouxe aqui os dados como uma alavanca que vocês utilizaram para poder disseminar maior conhecimento para a população, né? E a gente tem quando a gente olha para as tendências no setor de saúde, a gente vem observando que o paciente ele é um consumidor e ele tem hábitos e consumos e tem desejos e necessidades, que não fala somente da doença, acaba falando de qualquer outro aspecto na sua vida. Um deles é a personalização, né? Muitas das tecnologias, principalmente as de streaming que entraram na nossa vida, acabaram trazendo personalização, e é uma tendência que também migrou para o setor de saúde, né? Como que você vê que esses dados que hoje vocês estão coletando, estão mais próximos deles, deixando o achismo de lado, né? Como que eles podem ajudar a personalizar o tratamento, né, para tudo que afeta a saúde do coração, para cada paciente e para aumentar a permanência dele no tratamento, né? Porque isso também é um desafio dentro do setor farmacêutico, que o paciente permaneça. Primeiro ponto é que
vou falar de saúde uma coisa e indústria farmacêutica é outra. Né? Então, no mercado farmacêutico, eu tenho limitações de ter dados sobre o paciente individual. Então, eu não sei o dado, mas eu tenho dados agrupados. Então, o que a gente consegue fazer é tentar trabalhar os dados de uma forma agrupada para entender comportamentos. E os comportamentos, ou clusters, personas, como que você queira dar esse nome. Então, a gente trabalha isso, consegue ter esses dados agrupados, mas a gente também procura, através dos nossos parceiros, por exemplo, do nosso programa de suporte ao paciente, porque esses sim, eles podem ter o acesso individual e eles conseguem, às vezes, nos ajudar com o envio de conteúdo personalizado. Vou ser bem honesto com você. Não estamos onde a gente gostaria de estar em termos de personalização, mas estamos a caminho dele. A caminho dele. Então, estou dizendo que hoje estou melhor que ontem e amanhã espero estar melhor que hoje nesse sentido, de cada vez estar mais individualizado. Então, hoje a gente tem primeiro essa parte de trabalhar com parceiros do nosso programa de suporte ao paciente que conseguem nos ajudar a dar orientação personalizada para o paciente, para que, uma vez que ele está usando nossa medicação, que ele consiga ter o melhor resultado dela. Né? Então, é o nosso objetivo. E também, esse é o lado do nosso mundo do mercado farmacêutico. Mas se você trazer para o mercado de saúde, onde outras áreas de saúde têm menos restrições como a gente, por exemplo, plano de saúde, ou pessoas, as empresas de device, porque a farmacêutica tem mais restrições. Aí o grau de personalização é enorme, enorme, inclusive tem plano de saúde, então, porque daí eles conseguem ver sinistralidade, conseguem ver, individualizar, tentar comportamento, né? Então, tem alguns planos de saúde, eu não vou fazer propaganda aqui, mas muito mais evoluídos nisso, outros menos, e aí depende de talvez de como eles são estruturados, de como eles nasceram, mas até os menos estruturados estão caminhando fortemente nessa direção, exatamente porque é um mercado bastante desafiador em termos de resultado, né, de sinistralidade. A sinistralidade conta muito, então quanto mais personalização você conseguir ter, você consegue ter, às vezes, um melhor tratamento, melhor resultado e diminuir a sinistralidade. Em alguns casos, trabalhando até prevenção. Então, tem alguns planos de saúde já começando até a conversar com a gente de como eles conseguem trabalhar junto para trabalhar na prevenção. Eles já começam a olhar aqui, eles conseguem, será que ele dá um auxílio, um benefício de um tratamento para obesidade? Pode diminuir lá na frente, assim, vou pegar o exemplo que eu dei, um cara que vai ter um AVC. Então, isso tem uma economia para o conjunto todo do plano de saúde. Então, será que eles fazem essa conta e vê se ele faz sentido ele fazer esse tratamento, proporcionar esse tratamento antes, para diminuir uma sinistralidade lá na frente? Você trouxe um ponto aqui que a gente acredita muito aqui na UIMI, que é esse olhar amplo sobre o paciente, para além das fronteiras do que o fármaco, né, o medicamento pode contribuir. Então, vocês já estão conversando com planos de saúde para ver, no fim, como que esse personagem, né, esse paciente, possa ser tratado de forma mais holística, de forma mais ampla, que é uma outra tendência, né? As coisas são muito fragmentadas na área de saúde, tem lá o médico, tem o medicamento, tem o plano de saúde, tem as associações para doenças crônicas, e essas coisas estão muito dispersas na vida do paciente, e ele, como leigo, às vezes acaba não sabendo bem que rumo tomar. Isso, no fim, deixa de promover o que é melhor para a própria saúde dele. Então, eu acho muito legal essas iniciativas que vocês procuram fazer para olhar de maneira mais ampla para esse paciente. Nós acreditamos muito que essa tendência também, e, poxa, legal que vocês estão seguindo por esse rumo. Já tem alguma iniciativa, além dessas, tem alguma outra iniciativa que vale um destaque lá dentro, Sandi? Como eu falei, hoje as iniciativas que a gente tem lá dentro são em duas frentes. A primeira delas é como eu consigo, uma vez que o paciente já está em tratamento, eu consigo dar o máximo de informação possível, de forma individualizada e personalizada, para que ele consiga o melhor resultado com a medicação. Então, se ele está tomando uma medicação, só para não falar só de obesidade, então ele está tomando uma medicação, uma insulina para tratar a diabetes. Como ele consegue utilizar aquela insulina da maneira mais assertiva, como ele consegue ter informações sobre a aplicação, o armazenamento, a alimentação, eventualmente como evitar a hipoglicemia, que é um grande medo que o paciente tem, o médico também, todo mundo tem, que o paciente tenha com um uso, às vezes,
errado, mas às vezes nem sempre errado a insulina, às vezes só um erro na alimentação combinado com a insulina pode levar a uma hipoglicemia. Então, conseguir dar essa informação de forma individual, sabendo qual o perfil do paciente, como ele usa, o consumo que ele tem, isso a gente tem, esse é o caminho que a gente quer ter de ser o mais, daí buscar parceiros, por exemplo, startups de health tech que consigam nos ajudar a isso, parcerias eventualmente, por exemplo, com medidor de glicemia, parcerias com wearables. Então, isso são rotas. São rotas que a gente está caminhando. Não só, acho que existe isso de uma maneira geral no mercado de saúde, que a gente tem procurado acelerar, como eu te disse. Não estamos lá ainda, mas essa é a ambição. Legal, legal, Sandy. E aqui, já pelo convívio que a gente já tem há algum tempo, a gente sabe que você é bastante exigente e rigoroso quando fala de adotar aplicativo na jornada de paciente médico, até porque é uma indústria que precisa de muito cuidado com relação a isso, né? Mas que outros tipos de serviços ou ferramentas que você acredita que possam ser eficazes para promover a adesão e acompanhamento de doenças do coração? Essa coisa do aplicativo, deixa eu até comentar, assim, não é que eu sou exigente, eu questiono muito para não cair na moda do aplicativo. Na coisa, vamos fazer um aplicativo. Vamos fazer um aplicativo. Então, eu questiono muito, porque eu questiono, pega os aplicativos que você baixou no seu celular, que você usa mesmo. Não é aquele que você... Porque a gente já fez um aplicativo, só para você ter uma ideia, do nosso programa de suporte ao paciente, até para um piloto para testar essa hipótese. O que acontece em regra? Você baixa um monte de aplicativo, mas quais você usa constantemente? Vou te dizer, tem basicamente 3 grupos. Um de relacionamento, redes sociais. Um de relacionamento. Um de transacional. O que eu chamo de transacional? Banco, iFood, Amazon, esse grupo. E aqueles eventuais. Os eventuais são aqueles, quando você eventualmente vai utilizar de uma coisa muito esporádica, mas você sempre vai manter ele ali no seu celular. Um exemplo, companhia aérea, por exemplo. Ou até mesmo um negócio de milhagem. Shellbox. Exatamente. Além desses, os outros você baixa, usa uma vez, 2, 3 e deixa lá. Só que manutenção de aplicativo é muito complexo. É um produto. Você gera. Então, esse desafio que eu falo, porque eu não quero... Se for para fazer esse aplicativo, o cara vai baixar, usar uma vez, 2, 3 e vai parar, o trabalho que vai me dar versus o uso que ele vai ter para o paciente ou para o médico versus realmente o impacto que ele vai causar é muito baixo. Então, como eu não vou... Se eu não vou ter eu preciso ter um de relacionamento, um transacional que faça muito sentido para o paciente. Claro. E, geralmente, não é isso que os aplicativos, que as ideias de aplicativo têm. Então, eu desafio muito para ele morrer e não me dar o trabalho de desenvolver, fazer tudo isso e depois... Então, esse é o questionamento que eu tenho. Então, qual foi a sua pergunta mesmo? A pergunta se você acredita que existem, que pode, né, que tem... Você trouxe aqui alguns exemplos, né, que, no fim, aplicações ou uso de tecnologias ou serviços digitais que permitam promover a adesão e o acompanhamento do paciente no tratamento de doenças relacionadas ao coração. Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo de wearables, por exemplo. Eu acho uma coisa que a gente precisa otimizar, inclusive eles estão desenvolvendo para isso, para começar para ter isso. E os dados os dados de saúde, por exemplo, que hoje tem a nosso respeito no celular, que são cada vez mais e mais e mais, como a gente consegue conectar eles, e não precisa ser necessariamente um outro aplicativo, mas utilizar esses dados para suportar o paciente na melhora, no que ele pode fazer de melhor, no que pode estar correlacionado com o problema de saúde que ele eventualmente tenha. Esse é um exemplo bem prático e acho que um caso bem interessante, por exemplo, é os medidores de glicemia que já estão nessa linha. Além disso, eu acho que se a gente conseguir, que a gente ainda não conseguiu, quando a gente consegue criar uma rede de relacionamento para as pessoas que têm o mesmo problema de saúde conversarem, trocarem experiências de forma positiva, com uma certa curadoria, porque a curadoria para levar para um lado positivo,
hoje na indústria farmacêutica é muito difícil fazer isso por conta da regulação, mas será que a gente não consegue encontrar algum parceiro que possa fazer isso de forma independente, sem não necessariamente só tendo a nossa mesma visão, tendo mesmos princípios a intenção. Da intenção, a gente consegue fazer isso? A gente ainda não conseguiu, então, mas não desistimos de ter. Mas acho que são formas de que a tecnologia pode fazer isso. A tecnologia é uma forma de você unir pessoas com o mesmo interesse, com o mesmo perfil, de uma forma ilimitada, praticamente, né? E acho que, por exemplo, redes sociais é um exemplo disso. Mas a gente consegue fazer isso de uma forma estruturada, com o mesmo. Então, esse é o caminho que a gente tende a buscar. Acho que wearables, devices, eventualmente, outros devices, e, eventualmente, tentar trabalhar com a parte de comunidades, relacionamento. Muito legal, muito bacana. Tem saída, tem caminho, mesmo para uma pessoa que olha de forma rigorosa em relação a isso. Mas eu gostei dessa divisão que você fez e eu acho que, no fim, o teu olhar é sobre que impacto impacto para o negócio, impacto para o paciente ou para o médico, né? Então, no fim, é isso. Não é só sobre fazer o da modinha. Não pode ser mais um. Se for mais um, vai. A gente já fez alguns testes disso. Já teve dois aplicativos que a gente fez teste na Novo Nordisk. E acabou caindo exatamente nessa situação de que baixa, usa uma, duas vezes e assim, depois você vai falar, realmente fez alguma diferença para o usuário? Não. Então não vale a pena. Não vale a pena nem para ele. Então, esse é o meu... Então tem que fazer sentido para nós, para o médico, para nós que vamos ter que fazer a manutenção, para o médico ou para o paciente, em termos de realmente ajudar ele de uma forma consistente, constante, não uma vez na vida e esquecer. Perfeito, muito bem. A gente observa, né, que a conscientização, né, você trouxe agora há pouco, sobre doenças do coração é sempre um desafio, principalmente em áreas que a gente tem menos acesso à informação. Como é que a Novo está utilizando ou pretende utilizar estratégias digitais para educar médicos e pacientes sobre prevenção, diagnóstico e tratamento dessas doenças em regiões mais remotas? Então, um pouco do que eu falei agora no começo, a gente tem trabalhado essa parte de educação. Acho que a parte digital ajuda você chegar praticamente sem limites, né? Hoje todo mundo, por exemplo, no Brasil, quase que pode-se dizer que quase todo mundo tem um celular. Então, é uma forma de tentar chegar, né, nessas pessoas. Então, a gente tem feito, por exemplo, cada vez mais forte nossas campanhas de conscientização de forma digital. Eu diria que quase tudo que a gente faz hoje da parte de conscientização tem 80%, 90% no digital. Além disso, a gente tem utilizado cada vez mais também, quando eu vou olhar para o outro lado, né, para a educação médica. A gente tem hoje a nossa plataforma de educação médica, e ela é restrita, só o médico pode entrar com o controle usuário. A gente tem procurado colocar lá mais conteúdo, para também, independente se o médico é um médico que a gente tem um relacionamento constante, mas um médico simplesmente tem um interesse, quero entender mais sobre a obesidade. E a gente, inclusive, usa estratégias de SEO, para o cara pesquisou obesidade no Google, que apareça a nossa campanha para o público leigo, apareça o nosso portal para o médico, para ele ir lá conseguir entrar e pegar a informação mais sobre obesidade, e não necessariamente sobre nossos produtos. Então, assim, a informação correta. É a informação, claro, tem informação sobre os nossos produtos? Tem, mas também tem vasto conteúdo científico sobre a doença em si, como tratar a doença em si, independente de como prevenir a doença. Então, independente se é para o nosso produto de diabetes, se é para o nosso produto... falando aqui de diabetes, de obesidade, de doença cardiovascular, de deficiência de hormônio de crescimento, de hemofilia. Então, todas as áreas terapêuticas hoje que a Novo trabalha, tem conteúdo lá, tanto para o médico, por exemplo, quando estou falando agora da parte de educação médica, sobre os nossos produtos, mas também sobre as doenças que a gente atua, sem necessariamente abordar os nossos produtos. Muito bom. Porque, no fim, a gente tem um volume enorme de desinformação que está nesse mesmo lugar, né, esse ambiente digital. Então, conseguir levar isso com seriedade e a informação correta, puxa, é vital, né? E o digital hoje permite chegar onde você não chegava. Por exemplo, uma limitação enorme que a gente tem, hoje a gente tem a nossa equipe que visita médicos, mas
limitado, eu não consigo visitar todos os médicos do Brasil. Então, com o digital, eu consigo chegar em potencialmente em todos os médicos do Brasil. E, ao mesmo tempo, assim, se eles têm interesse, eles conseguem chegar até nós, ter acesso a essa informação democraticamente, sem restrição. Basta, no portal, basta ser um médico com um CRM válido, ele consegue acessar o portal e ter todo esse conteúdo. E curioso que isso parece ser uma coisa relativamente simples, mas e disseminada, e não é, né? Dando um depoimento aqui como alguém que cuida de uma pessoa que tem uma doença crônica, que é meu pai, eu não encontrei uma informação que fosse confiável e, ao mesmo tempo, de fácil assimilação, né? Que são dois desafios. Precisa ser confiável e de fácil assimilação para que a gente possa oferecer o melhor como cuidador para aquela pessoa que está passando por um momento de maior fragilidade, né? Então, não é somente sobre utilizar essa ferramenta para disseminar e colocar na mão das pessoas, mas também continuamente se preocupar em colocar de uma maneira que eles compreendam e que possam agir logo depois de uma maneira correta, né, Sandy? Mas você sabe que isso que você falou é um aprendizado também que a gente tem campanhas de educação para paciente aí, como você está falando, né? Para paciente já há bastante tempo. E a gente aprendeu ao longo desses tempos de que às vezes a gente tem uma tendência a ser muito científico. E a gente foi aprendendo de que é importante, não estou falando que não vai ser científico, mas às vezes os termos, a gente usa um científico técnico. E a gente aprendeu assim que mudando alguns detalhes, e aqui um detalhe do que a gente está falando antes. Quando eu acabei de falar que o que eu estou falando de doenças cardiovasculares? Estou falando de infarto. Então, isso é um detalhe importante, porque às vezes doenças cardiovasculares ficam um nome meio técnico, cardiometabólico, é muito técnico. Então, estou falando de infarto, AVC, insuficiência cardíaca, né, para tangibilizar. Então, é um exemplo simples, mas, por exemplo, a gente usava muito o termo nas nossas campanhas de educação, obesidade. Você quer tratar a obesidade. Não, a pessoa, de uma forma menos técnica, a pessoa quer perder peso. Então, você quer perder peso? Ali a gente fala um pouco mais que tratar a obesidade é mais amplo do que só perder peso. Mas, de fato, se eu não falar com o meu interlocutor do outro lado, quando eu estou falando de uma campanha de educação, estou falando potencialmente com todo mundo. Então, eu tenho que ser simples ao nível da pessoa que vai entender da maneira mais básica. Então, eu tenho que falar, olha, você quer... Aí eu explico o que é a obesidade, qual é o impacto que ela tem, mas, geralmente, se você for buscar, a gente usa muito, faz muito de dados, novamente, né, do Google Trends e tudo mais. Obesidade, se você contar... Quantas pessoas procuram por obesidade? Quantas pessoas procuram por perda de peso? É absurdo. Quantas pessoas procuram por doenças cardiovasculares versus pressão alta? Pressão alta é uma doença cardiovascular. É muito mais a pressão alta. É um outro exemplo que eu não dei aqui. Então, essa adequação da linguagem, como você falou, conseguir que a gente consiga ser simples para as pessoas, qualquer pessoa conseguir entender e com credibilidade. E outra coisa, nossas campanhas, quando a gente fala das campanhas de educação, a gente não está falando sobre usar nossos produtos, a gente está falando sobre explicar que é uma doença, explicar por que é considerada uma doença, e simplesmente a gente quer que as pessoas procurem um médico. Não estou falando que ele vai tratar com nossos produtos, não estou falando isso. Procura um médico. Nem sempre tratar a obesidade é com medicação. Muitas vezes na maioria das vezes mas tem casos que não. Mas o mais importante é ter a orientação médica. Então, esse o trabalho que a gente faz na campanha. E aí, como você falou, tentar ser o mais... Agora, a gente também está fazendo essa mesma... A gente fez essa adequação com toda a nossa campanha sobre obesidade, inclusive até mudou o nome dela. Antigamente ela chamava Saúde Não Se Pesa, a gente mudou para Meu Peso, Minha Jornada, exatamente porque existia uma contradição no nome, percebeu que tinha uma contradição no nome da campanha. No próprio nome. Da campanha, só para você ver como as coisas são. E, de novo, com dados a gente percebeu isso, perguntando para as pessoas o que elas realmente entendiam com o nome da campanha. E agora a gente está fazendo a mesma coisa com diabetes. Legal, muito bom. Sandy, caminhando para o fim, quero fazer duas perguntas aqui. Você está com o cabelo platinado. Quem tiver opção de ver no YouTube, aqui está uma figura aqui na minha frente. O que aconteceu com esse cabelo platinado aí? Então, para quem não me conhece, então tem a opção, olha no YouTube agora e vê como eu era, olha no meu perfil no LinkedIn, né? O que aconteceu? Eu fiz esse ano, como teve a mudança estrutural na Novo Nordisk, e a gente estava lá no começo do ano,
naquele momento de incentivo, de falar com as forças de vendas, de motivar e tem um produto que nos últimos 2 anos, né, então 2022 e 2023, não atingiu o resultado. Né, um produto que não estava conseguindo performar e estava todo mundo muito cético com esse produto. Muito cético, não posso falar o nome do produto aqui, mas muito cético em relação ao resultado e tal. A própria força de vendas com um pé desse tamanho atrás, assim, em relação a, e aí impactado e tudo mais, de prêmio e tudo. Daí eu fiz um desafio, falei assim, olha, se vocês baterem a meta desse produto esse ano, eu até dei a opção, eu posso ou uma aposta, eu raspo o meu cabelo ou platinar. O que vocês preferem? Eu votei, eles falaram platinar. E, por incrível que pareça, o resultado foi batido com 1 mês de antecedência. Então, como ele bateu em novembro, então, 30 de novembro eu fui lá e fiz isso aqui. Isso aí. Eu acho que eu me dei bem por 2 motivos. Primeiro que eu falo assim, eu ia ganhar de qualquer jeito, né? Porque agora, se o resultado está conseguindo, é bom para mim, que é claro, né? Bom para a empresa. E segundo, o segundo lado é que ficou melhor do que eu esperava. O resultado estético. Eu nasci assim, então eu era tão loiro quanto isso quando eu nasci. Então, bem pouco eu voltei à minha origem. Muito bom. Sandy, a gente trouxe aqui 2 coisas, acho que nas 2 últimas falas suas, que remetem a características de liderança, né? Então, tem essa, né, do incentivo que, no fim, ele tem o seu lado cômico, mas para incentivar a galera a acreditar num objetivo, a acreditar numa meta, né? E você estava falando do aprendizado que vocês vêm tendo para poder adaptar, seja o nome da campanha ou a forma como se comunica, né? Ou seja, são aspectos de liderança, aprendizado e tem também a forma de se comunicar com a galera. Tem alguma fonte que você utilizou recente ou num passado que fez uma mudança para você e que você indica para as pessoas como um caminho de aprendizagem também? Um livro, um filme, alguma coisa nessa linha? Especificamente de liderança, tem um livro. Né? O livro é Discover Your True North. Eu li ele no final de 2018. Foi exatamente no momento que eu estava fazendo a minha transição quando eu estava no Lilly para Novo. Inclusive, foi o meu antigo gestor, né? O meu gestor na época do Lilly quem me indicou. E eu gostei muito, gosto muito e recomendo. E vou reler. Pretendo ver se eu, nesse recesso aí no fim do ano, eu dedico um tempo para reler, no meio das viagens aí de fim de ano que eu pretendo fazer com a minha família. E sobre livro, sobre um filme, não sobre liderança, mas sobre dados, tá? Eu acho muito interessante. Agora está me fugindo um nome, acho que é o da WeWork? Não, também, mas é um sobre a crise de 2009. Sei. Esqueci o nome agora. Se não me engano, A Grande Aposta. A Grande Aposta. A Grande Aposta. A Grande Aposta, que eu acho interessante. Eu sou economista, então, administrador economista, gosto mas também gosto dessa coisa de mercado financeiro, que você vê que tinha um grupo de pessoas ali que estava olhando os dados e falou, olha, os dados me dizem que tem uma coisa errada. Os dados me dizem que tem uma coisa errada e com base nos dados dados conceito, né, junto com a parte de dados, esses caras estavam vendo que existia um problema se configurando no mercado imobiliário americano, que foi, de certa forma, ignorado, tanto que levou à crise que gerou. Para o mundo inteiro. Sobre dados, eu acho que a Grande Aposta é bem legal para observar. Muito legal. Esse livro que você comentou, ele é indicado num dos cursos de liderança de Harvard. Não sei se você sabia disso. Então, é uma grande dica, sim. E a Grande Aposta vale pelo entretenimento também. Também. Que é um filme muito bem executado, né, Sandy? Eu gosto muito dele também. Sandy, quero te agradecer demais. O nosso tempo terminou aqui. Obrigado. É uma honra acompanhar de perto o sucesso das estratégias que vocês têm para curar doenças, para salvar milhões de vidas. Dentro de casa, dentro da minha família, tem pessoas que estão usufruindo do que vocês pesquisaram para estarem melhor de vida. Agradeço também por isso. Obrigado para todo mundo que acompanhou o nosso encontro aqui, esse bate-papo super rico. Fiquem ligados para mais conversas inspiradoras aqui do BizHackCast. Siga o IME nas redes para receber as notificações. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado, Sandy, novamente.